Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Data Vénia. O tema de hoje é a reestruturação que houve em 2007 do ensino superior em Portugal. O professor Dr. João Canavilha, vice-reitor da Universidade da Beira Interior, é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Sr. Professor. É um gosto tê-lo aqui no nosso programa Data Vénia. Paulo Ferrinho, mais uma semana, mais um programa e um convidado de excelência que nos costumas habituar. Passo para ti a emissão. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia. Quarta temporada, atingimos a meta do 30º programa. E hoje temos um tema que é o ensino superior em Portugal. E tenho o feliz, um enorme prazer de receber um grande amigo meu, um amigo covilhanense, que tivemos a oportunidade de partilhar a mesma universidade. É o professor Dr. João Canavilhas, é vice-reitor na Universidade da Beira Interior. Também foi ex-presidente da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, fez todo o seu percurso, à exceção do doutoramento que fez em Salamanca, com uma nota brilhante. E sobre uma coisa que vamos falar hoje aqui, que é o webjornalismo, que é um dos maiores especialistas portugueses nesta nova variante do webjornalismo, que é feita pelas redes sociais. E convidei o João Canavilhas, que eu vou tutear porque somos amigos há muitos anos e vou pedir a permissão ao João para o fazer, para falarmos sobre um pouco a realidade do que é o ensino superior e como nada melhor trazer um gestor diário do que é uma instituição do ensino superior, uma instituição pública. Antes de passar a palavra ao João, dizer que a nossa base jurídica é a Lei 62/2007, que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, o Decreto-Lei 74/2006, o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, a Lei 46 de 1986, que é a Lei de Bases do Sistema Educativo, e, por fim, o parecer número 4 de 2019 do Conselho de Educação sobre a aplicação da lei do regime jurídico das instituições de ensino superior. Eu começo com uma frase que é do Nelson Mandela, que é uma frase que me toca muito, que diz que a educação é o grande motor de desenvolvimento pessoal, é através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe da mina, de que um filho dos trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação. Isto foi o Nelson Mandela que disse. A educação, como sabem, é o principal instrumento de democratização da sociedade, sobretudo para as zonas de baixa densidade, onde está inserida a Universidade da Beira Interior, que está sediada na Covilhã, e é a única forma de manter o elevador social de alguma forma oleado para que as pessoas possam ter alguma ascensão na sua própria carreira pessoal e profissional. É também o grande fator de combate às desigualdades e da pobreza, pelo acesso que dá a melhores empregos que sejam melhor remunerados. Relativamente àquilo que nós temos, rapidamente, o nosso sistema universitário português é um sistema binário, que compreende o ensino superior universitário e o ensino politécnico. Tem dois tipos de oferta, pública e privada. E também as universidades atribuem o grau de licenciado, mestre e doutor, e os politécnicos atribuem apenas o grau de licenciado e mestre. Relativamente à grande diferença entre as universidades e os politécnicos, a universidade visa a criação, a transmissão, a difusão de cultura, saber, a ciência, a investigação, e os politécnicos introduzem o artigo 6º da lei só duas diferenças, depois vamos falar com o João, que diz do saber de natureza profissional, que é a parte jurídica que distingue, e depois a investigação orientada, porque nas universidades não existe investigação orientada. O resto, basicamente, além no atribuído doutoramento, é esta questão mais prática. Nós normalmente dizemos que as universidades é o saber e nos politécnicos é o saber fazer. Portanto, é a grande diferença, é a questão técnica, a questão académica. Relativamente às instituições, elas têm autonomia estatutária, financeira, patrimonial, disciplinar, científica, pedagógica, administrativa, cultural. Portanto, são organizadas por unidades de investigação e por escolas. São, sobretudo, obrigadas a uma coisa que é muito cara a mim e ao João, que eu também fui presidente da Associação Académica, que é a obrigatoriedade de apoiar o associativismo estudantil, a facilitar a vida aos trabalhadores e estudantes, dar o apoio à inserção da vida ativa, apoiar antigos estudantes. A Universidade da Beira Interior também tem uma associação de antigos estudantes que é muito atuante e tem grandes iniciativas anuais, sobretudo a 30 de Abril, que a Universidade faz anos. São órgãos da Universidade, o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão. A diferença entre os politécnicos é que os politécnicos chamam-se Presidente e não se chama Reitor. Detêm obrigatoriamente serviços de ação social
e estão obrigatoriamente representados no Conselho Geral, os professores, os estudantes e personalidades externas, sendo o Conselho Geral quem define as regras macro, a estratégia e também escolhe o reitor. Por último, dizer que em Portugal existem 3 graus académicos, licenciado, mestre e doutor, e existe um diploma novo que se chama Diploma de Técnico Superior Profissional, que tem 120 créditos, que não corresponde a grau, mas são obrigatoriamente acreditados depois pelas faculdades, pelas universidades e pelos politécnicos. Corresponde a 120 créditos. Basicamente, os anos estão organizados em 180 a 240 créditos as licenciaturas e acabaram agora também, este ano, a partir do próximo ano, os graus integrados, isto é, a licenciatura e mestrados, à exceção da medicina e da arquitetura, mas são as exceções. O resto vai criar. Pronto, basicamente, acho que passei no teste, João. Vamos conversar um bocadinho sobre as universidades. Sim, pronto. Antes de mais, agradecer o convite. É realmente um prazer estar aqui com vocês e estar aqui com o Paulo, que já nos conhecemos há muitos anos. Só dizer que em relação àquilo que foi aqui compilado muito rapidamente e bem, que da mesma forma que as universidades têm os doutoramentos que não existem nos politécnicos, os politécnicos têm os CTESPs que não existem nas universidades, e também dizer que os 120 créditos dos CTESPs, efetivamente, eles são acreditados nos politécnicos, não nas universidades, ok? Há esse pequeno pormenor, que é ligeiramente diferente, e depois há uma outra questão que surgiu o ano passado, que é haver vagas específicas no ensino superior direcionadas para alunos que fazem esse percurso e que as universidades, para já, neste momento, podem ou não abrir vagas para esses estudantes com esse tipo de percurso. Agora, de resto, de uma forma sintética, é exatamente isso que acontece. Eu talvez não fosse tão taxativo naquela divisão entre o saber e o saber fazer, porque a sensação que se transmite é que nas universidades nós passamos o tempo a discutir teorias e sabes também que não é assim. Aliás, no nosso caso até em particular, nós temos laboratórios em todas as áreas, que nem é uma coisa muito habitual. É normal que numa engenharia civil, aliás, em todas as engenharias que existam laboratórios, mas no nosso caso em particular, não só nas ciências e nas engenharias eles existem, como também nas ciências sociais e humanas e nas artes e letras existem também laboratórios. Portanto, quando nós fazemos essa separação entre saber e saber fazer, eu diria que hoje em dia essa diferença estará um bocadinho mais esbatida. As universidades, pelo menos as universidades que investiram nisso, estão muito bem dotadas de equipamentos e de laboratórios e, portanto, essa diferença esbateu-se um bocadinho. Eventualmente haverá um peso maior da teoria nas universidades, mas este saber fazer, o aspecto prático dos cursos, não foi esquecido e está muito presente, porque, evidentemente, as universidades também preparam os alunos para o mercado de trabalho e, por isso, mantemos sempre a ligação muito próxima e temos também essa parte mais prática, como é evidente. João, então entrou na minha pergunta. Se há a primeira pergunta, e a pergunta já difícil, João, que é, se as coisas estão tão próximas entre sistemas, né, entre o universitário e o politécnico, qual é a razão de haver então os dois sistemas? Bom, é assim... Para que esses dois subsistemas não existissem, teria que mudar a tal lei que já foi referida. Mas para já ainda existem algumas diferenças, até na formação que é oferecida. Um exemplo, a medicina não existe nos politécnicos, existe a enfermagem não existe nas universidades, direito existe nas universidades, não existe nos politécnicos. Ou seja, há um conjunto de cursos que são cursos historicamente e tipicamente cursos de universidade e outros cursos que são tipicamente, historicamente, cursos de ensino politécnico. Mas depois há também outras diferenças que têm a ver com a exigência que é colocada às universidades e aos politécnicos. Um exemplo, a formação dos professores. Embora existam politécnicos que neste momento já cumprem os mesmos rácios que cumprem as universidades, aquilo que está estabelecido nessa lei é que no caso das universidades deve haver um doutor por cada 30 estudantes e no caso dos politécnicos é um doutor ou um especialista. E isso é uma diferença grande, ou seja, o grau de especialista é um grau que é válido apenas no ensino politécnico, ao passo que o grau de doutor é um grau que é válido nos dois sistemas. Isto para dizer o quê? Eu acredito que hoje em dia haja politécnicos em Portugal, acredito que sei que existem politécnicos em Portugal que cumprem este rácio,
mas outros não cumprem, ao passo que todas as universidades estão a cumprir esta regra de outra forma. Quando apresentam os cursos para avaliação, junto da A3ES, não conseguem obter essa avaliação e pôr o curso a funcionar. Portanto, eu diria que, para além da oferta, o grau de exigência em relação à qualidade, quando eu digo qualidade aqui no sentido de formação do corpo docente, é diferente, e depois também a exigência em termos de produção científica acaba também por ser bastante diferente, e daí também que a maior quantidade, digamos assim, de laboratórios acreditados pela FCT acaba por existir mais nas universidades do que nos politécnicos. Agora, isto é um processo dinâmico, como é evidente. Como tudo na vida, há universidades que têm rácios melhores e rácios piores, há politécnicos que têm rácios melhores e rácios piores. Agora, eu diria que mais tarde ou mais cedo esta discussão terá que ser feita e portanto, teremos que olhar para o sistema, até um bocadinho com base numa outra, nessa própria lei, que remete para o CNAES, para outro documento que tu também falaste, e que terá que fazer avaliações. É por isso também que nós já temos um sistema de acreditação, não apenas por cada curso, mas há também um sistema de acreditação da própria instituição que vai um bocadinho nesse sentido. Deve ser feito 5 em 5 anos. Exato. Não é? Mas a A3S também já tinha sistema de acreditação. Exato. Nós já nos podíamos apresentar para ser acreditados como instituição, para não termos que ser acreditados curso a curso. E, portanto, no fundo, essas duas forças, digamos assim, essas tendências vão acabar por se juntar e vai chegar um momento que, digamos que nós vamos medir exatamente com a mesma régua os dois subsistemas. Se eles cumprem os requisitos, é evidente que essa divisão que é feita neste momento tem que ser posta em discussão e pronto, e nestas coisas eu acho que o que deve, na verdade, distinguir um subsistema de outro é a qualidade do ensino que é oferecido, é o cumprimento das regras que estão estabelecidas e não algo que foi decidido in illo tempore, se atribui um nome e de repente as coisas passaram a ser universidade. Aliás, se nós olharmos para o historial, há várias universidades, incluindo a Universidade da Beira Interior, que começaram por ser um instituto politécnico, depois passaram a ser um instituto universitário e, por fim, tornaram-se universidades. Portanto, isto significa que há um caminho que é preciso percorrer e se calhar, chegou o momento de se fazer uma reavaliação e de ter as universidades tal e qual como existem e, eventualmente, alguns desses politécnicos, cumprindo o que está estabelecido, se transformem em universidades politécnicas, que é aquilo a que algumas aspiram. Em 2007 houve também uma grande revolução, João, e nós assistimos a isso, que foi o processo de Bolonha, também com a alteração das... como é que a Universidade da Beira Interior e as universidades, o sistema universitário, se prepararam para a redução dos cursos para 3 anos, 180 créditos, 60 créditos por ano, ou com exceção da arquitetura e medicina, são mestrados integrados, têm sempre 5 anos, mas basicamente a larga maioria passou para 3 anos, e com a adaptação também dos professores, em parte pedagógica, muita gente falou que iria-se perder a qualidade, que as universidades, o ensino ia perder qualidade. A Universidade da Beira Interior perdeu qualidade nas suas licenciadas? Eu diria que, na generalidade, isto é matemática, quer dizer, não é preciso ser um grande especialista na matéria. Se nós demorávamos 4 anos a formar um técnico, e de repente passamos a 3 anos, evidente, alguma coisa se perdeu. A promessa que se fazia na altura, quando se pensou em Bolonha, é que nós passaríamos de 4 para 3 anos, e nem todos os países fizeram isso. Há países como Espanha, ainda a Espanha passou para 4 anos, tinha alguns cursos com 3 anos, e ainda há dias alterou, e esses que estavam em 3 passaram para 4. Agora, dizia eu, se nós tínhamos uma formação para 4 anos e de repente passámos essa formação para 3 anos, alguma coisa se perdeu. A promessa que se fazia na altura era que as turmas iriam ser mais pequenas. Era uma das promessas. Tudo bem, não se preocupem, as turmas serão mais pequenas, o professor poderá dedicar mais atenção aos alunos e, de certa forma, mesmo reduzindo o número de disciplinas, nós vamos conseguir dar uma maior carga, digamos assim, em termos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem aos estudantes. Na verdade, não foi isso que se fez. O que se fez foi cercear as licenciaturas de 1 ano, retirar algumas disciplinas que a cada direção de curso lhe pareceu que eventualmente eram prescindíveis, e aquilo que nós temos hoje, no fundo, é um ensino menos universal, porque
E isto acontece com todos os estudantes. Não há estudante que a meio do percurso não diga para que é que serve a disciplina A, para que é que quer a disciplina B, ou seja, por vontade do estudante cortava-se tudo o que é teórico e ficavam só as práticas. E depois, quando esse estudante conclui a sua licenciatura, o seu mestrado, vai para o mercado de trabalho, passados uns anos volta à universidade e diz, bom, agora eu percebi porque é que aquelas matérias que aparentemente não serviam para nada, afinal serviam. E isso tem a ver com uma formação que vai muito para além da técnica de fazer qualquer coisa. João, mas nas universidades pequenas, por exemplo, ou o BIG ou o TAD, que se querem ser competitivas, também têm que apresentar modelos pedagógicos e científicos que as transformem com mais qualidade, porque têm que ser ainda com mais qualidade do que as universidades grandes, porque já têm dificuldades em atrair alunos para as suas instituições. Como é que se depois pesa isto? Como é que se ganha o equilíbrio entre a qualidade e a concorrência com as grandes universidades? É assim, nós, quando olhamos, em Portugal acontece muito, não é uma coisa que acontece em todo o mundo, ok? Nós temos muitos exemplos de países onde pequenas universidades situadas fora dos grandes centros são as universidades mais conhecidas, mais prestigiadas. Em Portugal acontece que existe um preconceito que tem vindo a ser esbatido com o tempo, que as escolas que estão nos grandes centros são muito boas, as escolas que estão nos pequenos centros não são tão boas. É assim, primeiro não se pode olhar para a qualidade como um conceito total, digamos assim. Nem tudo o que está no litoral é bom, nem tudo o que está no interior é mau. Isso faz-me lembrar, um professor de doutorado, tu és professor de doutorado há muitos anos, por trabalhar na beira interior é menos capaz e menos competente com o mesmo doutoramento do Porto de Lisboa? Não, é evidente que não. E parece, não é? Parece. Quando nós olhamos depois para os rankings de publicação científica e tudo isso, nota-se que há diferenças, não interessa de onde a pessoa vem. Ou seja, isto é um fenómeno que acontece muitas vezes em Portugal e que, inclusivamente, nós temos alguns investigadores portugueses têm maior reconhecimento no estrangeiro do que no seu próprio país, porque no seu próprio país lhe colam um autocolante a dizer, epá, tu és de uma pequena universidade. Na verdade, não é isso que acontece. Uma universidade pequena, como as universidades do interior português, tem muitas vantagens competitivas. Uma das quais é o ensino de proximidade. Portanto, a pergunta que eu coloco muitas vezes é o que é que adianta a pessoa estar num grande centro e ter eventualmente um professor que é muito conhecido e que lhe vai dar uma aula onde está ele e mais de 300 alunos, comparado com uma outra turma onde o professor talvez não seja tão conhecido, mas a turma tem 30 ou 40 pessoas. É evidentemente que o acompanhamento que o docente vai dar ao aluno é um acompanhamento de proximidade e que vai ajudá-lo a ter um desenvolvimento muito mais rápido. Agora, infelizmente, em Portugal, nós ainda temos muito este preconceito, mas depois, quando olhamos para os números, percebemos que as coisas não são bem assim. Um exemplo, e este estudo nem sequer é nosso, há um estudo que foi publicado recentemente e outro que foi feito até por um reitor de uma universidade, que neste caso nem foi beneficiado. Entre 2010 e 2018, só houve 3 instituições, ou melhor, dito de outra forma, só houve uma instituição fora de Lisboa que cresceu, que foi a Universidade da Beira Interior. Isto dito em abstrato, as pessoas diriam, como é que é possível ter acontecido? Sim, é verdade. E entre 2009 e 2020, esta foi a universidade que mais cresceu a seguir ao ISCTE. E isto são dados oficiais. Em compensação, se nós olharmos para o orçamento, vemos que estas duas, curiosamente, em conjunto com o Minho também, e com o Instituto Politécnico do Cava e do Ave, são aquelas que mais cresceram e, portanto, também aquelas que mais prejudicadas foram em termos de orçamento. Agora, o que nós vemos aqui é que temos pequenas universidades... Mas a UBI tem outra grande vantagem, que eu E isso tem a ver com uma questão que eu acho que é importante nós também aqui falarmos, que é o primeiro critério de procura de uma instituição de ensino superior em Portugal é a proximidade ao local de residência, ok? Exatamente. Mas olha, a UBI também tem uma grande vantagem, que era outra pergunta, que é para entroncar aí, que é a questão da cobertura do alojamento. É das universidades que proporciona mais alojamento em termos de rácio com as outras universidades, que é um dos problemas mais graves para os estudantes do ensino superior, que são deslocados, sobretudo, não é? Sim, assim, nós no nosso caso temos 85% dos alunos são deslocados, o que é um dado importante. Agora, nós temos, a nossa cobertura varia entre os 8% e os 10%, ou seja, os restantes 90% continuam a ter um problema, claro, retiramos daqui estes 15% que são aqui da região.
Mas não é isso que faz mover as pessoas, ok? Faz mover, evidentemente, um panorama geral de custo de vida. Quando as pessoas pensam, vou estudar para a universidade, vou estudar para fora, procuram aqui, como eu digo, primeira ideia, proximidade. Em termos de proximidade, para nós é um problema. Os alunos todos que estão a concluir o 12º nos distritos de Castelo Branco e da Guarda, que são os distritos de proximidade, não chegavam para encher as nossas vagas. Portanto, esse critério a nós é um critério que não nos beneficia. Depois, com uma desvantagem, há cursos que nós não temos e há jovens que procuram ir para uma grande cidade. Então, o que nós tivemos que fazer foi reposicionar-nos no mercado de forma a atrairmos esses estudantes. Daí que eu diga que é uma coisa digna de ser salientada, que é uma pequena universidade do interior, num país onde se vive ainda este preconceito, ao longo de 10 anos consegue ser, em paralelo com Lisboa, a única universidade que cresce, sem que isso tenha reflexo no orçamento, mas isso é outra guerra. Como é que isto funciona? Porque, na verdade, o segundo motivo para procurar uma universidade são os amigos, os colegas. Ou seja, nós pela proximidade não vamos lá, mas pelo conselho de estudantes que já estudaram ou estudam aqui, vamos lá. Ora, a conclusão é óbvia. Se nós recebemos muito e não é pela proximidade, é pelo conselho, se o conselho é dado pelos antigos estudantes, só significa que eles estão contentes com o ensino que encontraram aí. E, portanto, é esta a nossa grande arma. João, para haver... Nós achamos que temos um ser melhor do que o parecer, porque o parecer foi construído e o ser é o que nós somos. Para haver esse ambiente que estás a dizer, é extraordinariamente importante as associações académicas e o desporto universitário, não é? E a Universidade da Beira Interior, e eu que o diga e tu que o digas, para os presidentes dessa associação académica, tem pergaminhos nacionais no ambiente académico e nas iniciativas que desenvolve. Qual é a importância da associação académica que tem para o ensino universitário? Que às vezes desvaloriza-se muito esta questão dos estudantes poderem ajudar a própria universidade a crescer em termos de marketing, em termos de iniciativa, em termos de exposição pública. Qual é a tua ideia? Assim, eu tenho muita pena dos alunos que entraram o ano passado e este ano no ensino superior, porque eles não viveram justamente, não tiveram essa vivência universitária, que é muito importante para que as pessoas percebam o sistema de ensino superior. No caso das associações académicas, não só a associação, mas também os núcleos de curso, que depois, digamos que são uma ramificação de proximidade junto dos cursos, são fundamentais. E são fundamentais em dois campos. Primeiro, na formação de futuros dirigentes, porque aquilo é uma escola, ou seja, ao contrário daquilo que parece ser que as escolas de políticos são feitas nas organizações de juventude, a minha opinião é que a formação de jovens quadros é feita nas associações académicas, nos núcleos estudantes, no movimento estudantil, onde o partidarismo político não entra, onde se juntam pessoas, estudantes, jovens que querem o melhor para a sua instituição, que não têm nenhum objetivo pessoal, que não seja defender os seus colegas ou organizar, criar condições para que se possa estudar naquela instituição. E, portanto, isto é importante, quer na formação destes quadros em termos de futuro, e não há dúvidas, quem lida no mercado de trabalho, e cada vez mais isso é perguntado, praticou desporto universitário, participou na sua associação académica, porque cria-se espírito de corpo, aprende-se a trabalhar em grupo, aprende-se a fazer muito com pouco e, sobretudo, aprende-se a levar um projeto do princípio até ao final. Por isso é que o movimento associativo e o desporto universitário, que inclusivamente estão plasmados na lei, são absolutamente essenciais. E por isso é que às vezes a mim me custa muito, e eu digo isto muitas vezes, que dentro da sala de aula ainda aconteça muito que esse reconhecimento não existir. E ser o professor a dizer, quando entra o dirigente associativo, qualquer coisa do género, então, vieste à aula hoje? E fica aquele ar como, este tipo nunca veio. Não. Aquele estudante esteve a trabalhar, tem que fazer as disciplinas nas mesmas condições que os outros, tem que estudar tanto como os outros e ainda retirou tempo à sua vida para ajudar a construir aquela universidade. E, portanto, é importante que este papel seja reconhecido, seja valorizado, porque é isso que é a diferença, lá está, voltamos ao mesmo, a diferença entre uma pequena instituição do interior e uma instituição em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, tem isto, ou seja, não é possível, as pessoas estão cada uma no seu sítio, quem se desloca do centro de Lisboa da faculdade, sei lá, para Sintra ou para outro local, vai perder 2 horas para um lado, 2 horas para o outro. Portanto, falta-lhe o tempo para conviver. Nestes pequenos centros, há tempo de convívio. A instituição não tem culpa. É a organização da própria cidade, que é tão grande, ganhou uma dimensão tão grande, que perde-se mais tempo nos transportes do que neste tempo que era dedicado ao convívio e à própria
organização de eventos, à defesa dos estudantes, à procura de pequenos problemas que vão sendo resolvidos e que ajudam uma instituição a aperfeiçoar-se. E isso é muito importante. Ou seja, nós demoramos menos tempo a corrigir um erro, porque o erro, a falha, nos chega mais facilmente e nós podemos reagir no imediato. Portanto, isto também não é culpa de ninguém, tem a ver com a dimensão, e por isso é que há dimensões que são boas para ter uma universidade e há dimensões a partir das quais a máquina se torna muito difícil de funcionar. E, portanto, isso é também uma vantagem, e eu às vezes também digo isso aos estudantes. Vocês aqui conhecem o nome de toda a gente, tratam toda a gente pelo nome. O professor conhece o vosso nome, o funcionário conhece o vosso nome, vocês conhecem-nos a eles, e um dia qualquer encontram-se e têm este tipo de conversa. Uma macroestrutura é muito difícil, porque é muito grande. E isso tem que ser visto como uma vantagem. E há pouco tempo houve o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos na Universidade de Abreu Interior. Há 2 semanas tive a oportunidade de acompanhar, quer dizer que a UBI ainda continua a ter capacidade de atratividade para outras associações poderem reunir lá. Os campeonatos. E os campeonatos universitários, que são muito caros a nós, não é? Que participámos em alguns, e a UBI tem muito pergaminhos nessa área do desporto universitário. Eu trago aqui alguns números, estamos praticamente a terminar, mais 10 minutos. Nós atualmente dizem que em Portugal é um país de doutores e engenheiros. Eu fui ver as estatísticas. Nós temos, em 2020, na população entre 15 a 64 anos, só 21,2% de pessoas têm graus superiores de licenciatura, mestrados ou doutoramentos. Nós também, e também outra questão que queria trocar aqui, fala-se muito do ensino público e privado, mas o ensino público ainda tem o ensino público neste momento tem 202 mil, em termos universitários, 102.188 em 2020, a estatística, e o Politécnico 121 mil, cerca de 320 mil, enquanto o universitário tem 51 mil no privado e 21 mil no privado também. Portanto, esta dicotomia de haver um país de doutores e esta questão do público ainda ser mais atrativo que o privado, achas que é a prova que o sistema funciona? O sistema público funciona? É assim, eu penso que o sistema público funciona, ok? E a prova é que neste momento nós estamos a responder praticamente à procura que temos, ou seja, não há muitos alunos a ficar fora do sistema. Aliás, o número de vagas anda muito próximo e é geralmente até superior ao número de candidatos. Nestes 2 últimos anos a situação melhorou e a prova disso é que até foi aprovado no Estatuto do Estudante Internacional, justamente porque o país já estava com uma capacidade formativa superior ao número de candidatos, que viveu aqui também um período bom, que foi a obrigatoriedade do 12º, depois nestes 2 últimos anos, por causa da Covid, há aqui pequenas alterações, mas que a breve trecho nós vamos ter dificuldades. Mas sim, eu penso que o nosso sistema de ensino é um bom sistema de ensino. Aliás, não é por acaso que os nossos engenheiros, os nossos enfermeiros, os nossos arquitetos estão continuamente a ser requisitados. E quando eu disse estas 3 profissões, podia ter dito outra qualquer, disse estas porque em termos públicos são mais conhecidas. Estão sempre a ser requisitados para trabalhar noutros países. E, portanto, isso só pode significar que a nossa formação é boa. Temos também a felicidade dos nossos jovens dominarem bem uma segunda língua e termos uma boa caixa fónica, digamos assim, que nos permite também isso. E, claro, há uma preferência também pelo ensino público, porque tem a ver com o preço, não é? Eu retomo... Enfim, tirando aqui algumas exceções, em princípio as pessoas optam pelo ensino público. Depois, por questões de proximidade, e é aí que cresce muito também o ensino privado, uma pessoa que esteja em Lisboa diz, ok, eu vou para outra cidade, tenho que pagar o alojamento, aqui pago propina mais alta, mas estou em casa. E, portanto, chega um momento, por questões de proximidade económicas, ficam ali. Agora, eu diria que na esmagadora maioria dos casos, quando eu digo esmagadora, uma porcentagem altíssima, a primeira opção é uma escola pública. Depois, claro, enfim, há também quem escolha uma privada, como é evidente, mas é um número mais restrito e está restrito também a um conjunto de instituições que têm mais prestígio que outras. João, estamos praticamente a terminar. 2 perguntas. Peço-te uma dedicada a dar-te os parabéns pelos trabalhos académicos que tens vindo a fazer e a publicar. Eu tenho lido. E trago-te agora um desafio, uma rasteira do teu próprio trabalho. Vamos ver, que é...
Tu publicaste em 2015 um livro com outros colegas, professores internacionais, chama Web Jornalismo. As 7 características que marcam a diferença no web jornalismo. E falam 7 características, que é a hipertextualidade, a multimedialidade, a interatividade, a memória como ferramenta narrativa, a instantaneidade, a personalização e a ubiquidade. São estas 7 características que eu tive a oportunidade de ler, textos fantásticos, professores reconhecidos. Como é que tu avalias esta voracidade de aparecimento de web jornalismo, de televisões como esta, um canal que é toda online, e jornais todos online, tipo Observador, que é outro. Tu és um especialista na matéria, achas que isto vai ter público para tanta empresa a surgir nestas áreas? Assim, há duas questões. No caso, por exemplo, das televisões, tem também a ver com o fator económico e com a gestão do próprio espaço hertziano. No campo audiovisual, há sempre aqui uma relação forte com isto. Ou seja, o espaço hertziano, como sabes, é um espaço público, é um concurso público que é feito para que apareçam novos canais, e, portanto, isto está na mão do Estado. E, portanto, as rádios que apareceram online e as televisões que aparecem online só tinham uma opção, ou o cabo ou o web. O cabo, ele próprio, também tem aqui alguns custos e é preciso ter um conjunto de características. Portanto, eu diria que a questão económica é a que faz a diferenciação em tudo o que é audiovisual. No caso do online, do escrito, acaba por ser um movimento natural, porque as pessoas, quem tinha um meio de comunicação, teve que ir à procura dos leitores. As novas gerações foram se afastando e depois houve outros fatores. É assim, necessidade de diversificar o modelo de negócio, ir à procura dos novos leitores, o facto de ficar muita informação de fora, que era algo que acontecia. Hoje, para nós, não faz sentido. Mas havia uma última página nos jornais que, basicamente, era aquela informação que já não tinha entrado a tempo e que era colocada na última página. Hoje não há informação desperdiçada, se nós quisermos. Toda a informação acaba por ser aproveitada. Mas encalha aqui na ubiquidade, com o texto do professor, esta questão de haver poucos filtros depois para a própria informação. É que deixa de ser informação para ser dados, que não é uma informação não trabalhada, não é? Pode ser também. A questão da ubiquidade tem mais a ver com o facto de poderes receber a informação em qualquer momento, em qualquer local. A questão do não tratamento tem a ver com um erro que aconteceu no início e que basicamente era isto. Os primeiros jornais online tinham a sensação de que a velocidade era o que fazia a diferença. E, portanto, só queriam ser os primeiros a publicar. E isto fez com que se replicassem, ocorressem erros e eles se replicassem. Com o tempo percebeu-se que o mais importante não era ser o primeiro. Percebeu-se que o mais importante era ter um jornalismo mais completo e que respondesse às expectativas das pessoas. Um jornalismo de proximidade, um jornalismo pode ser segmentado. E então o jornalismo foi retomando o seu caminho. Claro que, entretanto, já se tinha perdido aqui algum público que tem justamente essa ideia. Eu quero ler umas coisinhas, vou online. Mas se eu quiser ler com profundidade, vou ao papel. Não é exatamente assim. Nós temos hoje formatos online, que são formatos muito mais completos do que aquilo que existe no papel, pela simples razão de que nós no online podemos meter som, podemos meter vídeo, podemos meter jogos, podemos fazer o que nós quisermos. E, portanto, apareceu aqui um conjunto vasto de diferentes géneros que são mais apelativos para as pessoas e que estão onde as pessoas quiserem. Ou seja, o jornalismo tem que estar onde estão as pessoas. E se as pessoas estão nos telemóveis, nós temos que estar nos telemóveis. O que temos é que ter uma narrativa e uma linguagem que se adapta àquela situação. Nós, por exemplo, falamos muito no jornalismo convergente, não é? No sentido do mesmo conteúdo ter texto, áudio e vídeo. Eu, às vezes, defendo, por exemplo, e neste momento, com os dispositivos móveis, aquilo que eu chamo de jornalismo divergente, que é dar à pessoa o conteúdo no formato que é melhor para ele naquele momento. Um exemplo, tu vais a fazer jogging e há uma notícia que temos que te dar. Não vamos dar em texto, tu vais a correr. Se olhares para o telemóvel, cais. Não vamos dar em vídeo. Então, como o teu telemóvel está em movimento e nós percebemos que há uma velocidade, porque ele tem dispositivos para isso, damos-te apenas um sinal e tu ouves a notícia, não a lês. Mas se estiveres numa biblioteca, por exemplo, não faz sentido dar-te vídeo ou áudio, então devemos-te dar em texto. E depois, claro, temos é que rentabilizar isto. Como nós sabemos que através do Foursquare tu vais muito a pizzarias e sabemos que estás a 10 metros de uma pizzaria, dizemos, olha, estás a correr há meia hora, já merecias comer aqui uma fatia de pizza. E a 10 metros temos a pizzaria X. E aí entra o pagador, que é o grande problema deste jornalismo, é um modelo de negócio. Agora, é preciso combinar os mecanismos que hoje em dia já tem nos nossos dispositivos, porque é assim, o teu telemóvel, o meu telemóvel, sabe mais sobre ti do que tu próprio.
Se tu não desativares as localizações e tudo isso, essa informação está compilada e eles conhecem todos os teus hábitos. Agora é pôr isso a jogar a favor da rentabilização, digamos assim, porque este jornalismo tem um problema. Não há um modelo económico, é difícil ainda encontrar quem pague, porque ainda há pouca sensibilidade e ainda falta trabalhar um bocadinho a publicidade para que o modelo se adapte também à nossa realidade. João, última pergunta, e é a pergunta desconfortável que eu brindo sempre aos meus convidados, e a pergunta desconfortável que é para ti, que é fácil, não é? A lei dos graus académicos permite, que muitas pessoas não saibam, atribuir mestrados e doutoramentos às pessoas que não têm licenciatura, por apenas questões profissionais e pelo trabalho que têm desenvolvido. Isso não é um pouco um paradoxo do sistema, que o mestrado seria uma especialização à própria licenciatura e o doutoramento uma investigação mais aprofundada, que o mestrado não tinha essa oportunidade de fazer dentro do ciclo daquela licenciatura do ciclo base. Tu sentes-te confortável, por exemplo, ter um professor teu que não é licenciado e seja doutorado a dar aulas, um amigo na faculdade? Isso não existe. Em princípio não existe, não é? Não, eu não me sinto desconfortável, é assim... Se a pessoa tem um currículo que lhe permite aceder ao mestrado, ou seja, é bom ver isto, a pessoa acedeu a um patamar, não significa que tenha esse grau. A pessoa a seguir tem que provar que merece esse grau. Portanto, se alguém, por hipótese, por currículo, olhou-se para o currículo e disse, não, essa pessoa reúne condições, tem aqui um percurso profissional que lhe permite aceder ao mestrado. Tudo bem, a pessoa vai para o mestrado, faz as suas cadeiras, faz a sua dissertação, mas é ele que a vai fazer. Se as bases lhe faltarem, ele não vai passar daqui. No mestrado não acontece muito, mas eu em doutoramento já vi isso acontecer. A pessoa tinha um currículo excelente, foi aprovado e entrou diretamente no doutoramento, mas depois autolac, depois a seguir teve que pedalar. E o que constatou a determinada altura foi que o conhecimento prático que tinha não era suficiente para ancorar esse conhecimento na parte teórica, digamos assim. E, portanto, a própria pessoa se deu conta que tinha ali uma falha num ponto ou noutro que não lhe permitia dar o salto para a frente. Portanto, a mim não me choca que a pessoa entre, porque eu tenho a certeza que a pessoa depois tem que trabalhar o dobro para chegar ao final. É a mesma coisa, e para sermos rápidos, porque é um problema que tu sempre ouviste aqui, que eu também tentei combater, e penso que consegui, pelo menos em termos legais, digamos assim, já não existe nos regulamentos da UBI, que é a nota mínima. O ter uma nota mínima para ir a exame. Assim, obrigar o aluno a ter uma nota... Eu, em 2004, meti uma providência cautelar e suspendi isso. Não é? E, finalmente, isso não está nos regulamentos, porque há um novo regulamento académico, porque eu acho que isso está a coartar a possibilidade de cada estudante organizar a sua vida. Se eu decido que quero fazer 5 cadeiras por frequência e 5 por exame, nestas 5 eu não vou lá, estamos a falar de cadeiras sem trabalho laboratorial, ok? Eu decido que não vou lá e vou-me preparar para o exame. Ninguém me está a dar nada. Se eu não estudar, chego ao exame e reprovo. Portanto, esta questão das notas mínimas é parecida com isto. Há que dar às pessoas a possibilidade de o fazer. Se há alguém que pedala ao dobro e consegue chegar ao mesmo objetivo, encantado da vida. Ele tem que provar que tem aquelas competências. E é tudo o que é preciso, que é diferente de alguns casos que houve por aí de acreditação. Porque aí é acreditar para atingir um nível. Aqui não. É dizer, nós não estamos a dizer que tu tens uma licenciatura. Nós estamos a dizer é que tens condições para ir para o mestrado. Mas és tu que o vais tirar. Muito obrigado, João, pela tua presença. Estás a acabar o teu mandato enquanto vice-reitor. Deixar também os parabéns ao meu amigo, professor António Fidalgo, que vai sair de reitor dia 8 de junho, não é? Vai tomar também um amigo meu, que é o professor Mário Raposo, também vai ao novo reitor da Universidade do Beira Interior. Não sei se tu vais fazer parte da nova equipa reitoral, ainda não sei, mas se o fizeres, desejo-te as maiores felicidades possíveis. E foi um gosto ir rever-te. E, sobretudo, ter o meu coração próximo do teu, porque somos amigos há mais de 30 anos e é sempre bom rever-te, está bem, João? Muito obrigado pela tua presença. Devia-te dizer que não vou ficar, já mereço um descanso no fim de 8 anos, mas a universidade está bem entregue, é um amigo comum, e, portanto, penso que seguirá este seu percurso de sucesso que tem trilhado nestes últimos anos. E dizer, e agora vou utilizar então aqui uma coisa que o nosso reitor costuma dizer, o atual reitor, o professor António Fidalgo, que é esta universidade verdadeiramente é um milagre, porque num clima tão adverso tem vindo a crescer e a consolidar-se
ao longo dos anos e é hoje o motor de toda a região e dá um contributo importantíssimo para o país e também agora para o mundo, até porque fomos integrados, somos uma das alianças europeias, integramos um grupo que se chama UNITA, que a própria Comissão Europeia define como o futuro do ensino superior na Europa, e nós somos a única universidade do interior que está neste processo. Portanto, isto só pode significar que tem-se feito, que se fez ao longo deste tempo, um bom trabalho com o contributo, e é bom que se diga, de todos, dos dirigentes, dos estudantes, dos funcionários. É isso que aqui é interessante, é todos juntos vamos mais longe. E como dizíamos, nós somos ex-presidentes da Associação Académica, que acabávamos sempre, somos da Beira Interior, não é? É isso mesmo. Um abraço. Agora passo para ti, Paulo. Muito obrigado. Professor Doutor, muito obrigado por estar aqui connosco e por esta excelente abordagem sobre o tema que Paulo Ferrinha propôs, que foi o ensino superior em Portugal. Paulo, muito obrigado por mais um programa com o teu selo de qualidade. Resta desejar-vos boa noite a vocês e assim lá em casa já sabe. Pode ver e rever sempre este e outros programas no nosso site, que é o novonoticias.pt. Marcamos encontro na próxima sexta-feira com mais um programa da Atavénia. Boa noite e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.